Boa tarde a todos e bem-vindos aos Diálogos Docentes. Primeiramente, eu quero agradecer você, Lorena, por ter topado participar desse projeto e por ter ajudado a dar vida a ele. Para quem estiver nos assistindo, eu sou a Rejane, do canal Mundo Educação, por Rejane Bonomi, e a minha companheira de diálogos docentes é a Lorena, do canal Professora Lorena e o Lado Bom da História. Acho importante determinarmos o nosso lugar de fala. Eu e a Lorena somos professoras da rede estadual de educação do estado de Goiás e trabalhamos juntas por 4 anos. Uns 4 anos, 4 anos. Certo. Por volta de 4 anos. Por volta de 4 anos, certo. E mesmo com a mudança de unidade escolar, hoje ela está trabalhando em outro lugar e eu, enfim, mudei também. Não perdemos a amizade, nem a estima pessoal, isso é muito importante. E profissional, né? Não necessariamente nessa ordem. Eu sou professora de dança pela rede, a Lorena é professora de história, a gente também partilha a mesma formação profissional, porque eu também sou historiadora, e é graças a essa sintonia que estamos aqui agora. Ah, é verdade, gente. Muito obrigada pelo convite, né? Aceitei com muito orgulho, né? Porque eu admiro muito o seu trabalho, né? Acho que a gente tem realmente uma sintonia muito boa em relação aos temas que a gente vai debater. Não só esses temas que nós estamos, né? Que nós vamos propor o debate aqui hoje, mas há uma infinidade de outras coisas. Então, eu estou muito feliz. Eu espero, né, que depois desses diálogos venham próximos, né, venham outros e que seja muito produtivo. Sempre com muita responsabilidade, né, gente? Sim, tem que ter muita responsabilidade nessa questão. E aí, Lorena, chegamos nisso, né? Porque a gente não chegou aqui hoje nos debates, ou melhor, nos diálogos com acaso. A gente chegou graças a uma pandemia e vamos combinar que ninguém está preparado para uma pandemia. E é isso. Apesar de ninguém estar preparado para uma pandemia, é isso que a gente está vivendo agora. Uma pandemia que tem tirado das pessoas diferentes respostas. Eu não acredito, Sim. eu acredito que você também não, que seja o caso da gente discutir o que está certo ou o que está errado, porque não é bem o escopo específico do nosso encontro. Mas eu percebo que a gente precisa discutir como que isso afeta a nossa realidade docente a partir do olhar de quem está na linha de frente dessa batalha, e que são, Sim. principalmente, nós, profissionais da educação básica. Exatamente. Assim, as coisas elas mudaram, né? A gente teve que se reinventar sem ter, nós não tivemos escolha, né? Não chegaram em nós, professores, nos pais ou nos alunos, que eu acho que é uma questão, além de ser assim uma construção do conhecimento, tem toda uma questão do relacionamento, né? Entre pais, alunos, professores. Então, é um universo muito rico, né? O universo da educação. E não, a gente não teve a opção de escolher o que nós estamos vivendo. Você tem uma fala num texto que eu li, que você me mandou, que nós dormimos professores e acordamos youtubers. E é justamente isso. E essas mudanças são mudanças que aconteceram de uma maneira muito repentina. Como você diz, a gente não pode pontuar nesse momento nada como o certo ou o errado. Porque existe uma multiplicidade muito grande de experiências positivas e negativas dentro desse processo. Né? Tem coisas que estão dando certo e tem coisas que não estão dando certo. Né? Tem coisas que estão sendo criadas e muitas coisas serão excluídas depois desse processo que nós estamos enfrentando, né? Então, acho muito pertinente esse diálogo, né? Dentro desse nosso lugar de fala como professores, né? Que fomos, assim, como eu disse a você, dentro desse relacionamento que existe dentro da escola entre pais, gestores,
alunos e professores, também houve uma cobrança muito grande, né? Por uma qualidade de excelência dentro de um processo que a gente foi envolvido de uma hora para outra, né? Isso é verdade. E assim, é interessante a gente olhar que no momento em que passamos a nos trancar em casa, se tornou um lugar comum a gente olhar para outros momentos semelhantes a estes, até como forma de orientação, como agir no presente. E o que eu percebo, acredito que você também, olhando aí a infinidade de coisas, né, de materiais, de conteúdos, de que nossos colegas, que a gente vê na internet, vê no YouTube, ou vê, inclusive, materiais didáticos oficiais trabalhando meio que a toque de caixa, a gente percebe que o grande referencial é a gripe espanhola de 1918. Não tem como a gente não se referir a essa pandemia massiva, que ninguém sabe de onde surgiu, mas que ceifou entre 20 e 40 milhões de vidas. E, além da pandemia de gripe espanhola, na mesma década, nós enfrentamos a Primeira Grande Guerra, que ajudou a disseminar a doença, inclusive, né? A gripe, ela recebeu esse nome porque os espanhóis, que eram neutros na Primeira Guerra, eles foram os primeiros a divulgar o que estava acontecendo, enquanto vários governos preferiram se calar a respeito do que estava acontecendo em suas sociedades, como se isso fosse mudar os fatos e o vírus fosse desaparecer como que por um milagre. O impacto dessa década, em especial, sobre a educação foi terrível. A geração de 1910, ela recebeu a alcunha de geração perdida, graças a essa somatória, Primeira Guerra e gripe espanhola. E Sim. pode falar. Sim, e assim, eu tenho uma lembrança aqui de um pensamento que eu estava tendo ontem, que se ficou com esse estigma de uma geração perdida, né? Em 1910, 1920, né? Nas primeiras décadas aí do início do século XX. E a gente tem que pensar que a escolarização não tinha essa dimensão que tem hoje, né? Não tinha essa visão que as pessoas têm sobre educação e não era uma coisa massiva. E já se criou esse estigma, né? Qual será o estigma que vai ser criado para essa geração que está passando por essa pandemia de hoje, onde a educação ela é massiva e ela é muito importante no seio de algumas famílias, como se fosse algo de até ascensão social, né? Qual o estigma que a gente vai ficar? Eu acho que a perda vai ser muito maior, sabe? Justamente por causa dessa questão dessa mentalidade que hoje ela é um pouco diferente, ela é, na verdade, totalmente diferente desse olhar em relação à educação. E assim, olhando ao longo do século, a gente vê que outras pandemias surgiram a gripe aviária em 1957, 58, surgiu a gripe de Hong Kong, 68, 69, agora mais recente, no início do século 21, 2002, 2003, nós tivemos a SARS, nós tivemos a MERS em 2012, embora elas tenham tido uma maior capacidade letal, principalmente quando a gente fala dessas duas últimas, SARS e MERS, nenhuma delas foi capaz de fazer o planeta parar igual agora. E é nesse ponto que eu acredito que a gente vai começar a travar o nosso diálogo, porque o impacto dessa parada nos nossos ofícios é descomunal. Por escolha do governo do estado de Goiás, as aulas não foram interrompidas e o sistema presencial de ensino foi transformado literalmente do dia para a noite em um regime não presencial. E aí... Mas é uma provocaçãozinha que eu vou fazer aqui, né? A gente tem o gráfico aí que mostra essa frequência, né? Frequência presencial, frequência virtual. Se você puder compartilhar, eu agradeço muito.
Espera aí que eu estou entrando nele. Compartilhado, tá vendo? E a gente observar esse gráfico aqui, que é um gráfico que ele foi montado dia 26 de março, aqui, ó, ele usa esse 26 de março como expectativa, esse gráfico, a gente está observando que não existe uma diferença muito grande em relação à frequência dos alunos, a frequência presencial e a frequência virtual. Mas a gente entra em outra seleta nesse momento, que existe essa frequência, só que nós não podemos fechar os olhos para uma questão. A qualidade das aulas não, a gente não pode fazer um comparativo. Se você quiser tirar o gráfico, Rejane, Tá. a gente não pode fazer um comparativo. Por quê? Porque apesar dessa frequência, né, ela ser muito parecida, a virtual e a presencial, nós sabemos que os conteúdos, eles foram assim, a gente teve que fazer uma adaptação, né? Para focar naquilo que a gente acha que é mais importante, os conceitos mais gerais dentro da nossa disciplina. Então, houve essa tentativa do Estado, está havendo ainda, né, essa tentativa do Estado de continuar com as aulas presenciais, mas, né, com todos esses adendos. Nenhum governo do Brasil decretou, assim, o fim do ano letivo ou o fim de semestre. A gente está aos trancos e barrancos, né, inventando novas fórmulas. Você acha, agora é uma provocação, né, para você, Rejane, que se a gente tivesse, tá fora do script, né, mas a gente está indo tudo assim, bem na espontaneidade. Se Vambora. a gente tivesse feito uma parada, se encerrasse o semestre, qual que seria o resultado disso? Morena, é complicado. Sabe aquela coisa do se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Isso. É mais ou menos Sei por sim. aí. Por quê? A gente, mesmo que a gente esteja fora do script, a gente está falando do primeiro tema, né? Que a gente falou, como que isso, como que esse conhecimento, como que a gente assegura, né, que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades no estudo remoto. É óbvio que a pandemia escancarou, jogou na cara o que a gente já sabia. Existe uma desigualdade de acesso à informação no país, gigantesca. Tá? Vou começar pelo serviço de internet. Tá? O serviço de internet que nós temos, ele não, em comparativo com outros países, não é a mesma qualidade e não atinge a todas as regiões brasileiras. Tá? Só para ter uma ideia, o leilão da 5G não aconteceu ainda, sendo que os debates começaram a ser falados no governo Temer. Tá? Então, não tem como a gente falar em ensino remoto de qualidade se o país não fornece estrutura para que isso aconteça. Quando a gente vê os grandes monopólios educacionais, principalmente dentro do ensino superior, que fazem uma educação EAD, eles têm toda uma equipe de TI e plataformas especializadas para que o aluno consiga entrar ali, inserir as informações, absorver o que é passado e interagir com o professor e com seus colegas. O que a gente está fazendo aqui, hoje, essa fala em algumas conversas anteriores privadas, a gente está trocando pneu andando. Tem críticas dentro desse sistema e eu concordo com todas as críticas. Não tem como a gente falar o que é certo ou errado. Por outro lado, eu acho muito complicado se a gente tivesse parado. Muito. Sim, Por quê? sim. Assim, vamos olhar pelo PIB brasileiro. Tá? A gente está colocado, segundo a lista do Fundo Monetário Internacional, entre os 10 maiores PIBs do mundo, de acordo com a lista de 2018.
Tá certo que de lá para cá muita coisa aconteceu e o PIB brasileiro começou a demonstrar aí algum cansaço antes mesmo do início da pandemia, mas não vamos falar disso agora, né? Acho que dá um outro episódio aí do Diálogos. Sim. Nesse ponto, algo que ficou muito gravado na minha cabeça de domingo para cá foi a fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na entrevista que ele concedeu à CNN no domingo 7, tá, de junho, que não tem como nós querermos ser um grande país se aumentarmos a desigualdade no decorrer do tempo. Não são bem as palavras exatas, mas é esse o sentido da fala. E aí a gente tem que analisar a complexidade da situação. Todo professor entende a gravidade da situação e a necessidade também de não deixar os nossos alunos serem marcados por esse estigma, né, que você já provocou. Qual vai ser o estigma que os nossos alunos vão receber? Isso porque em 1910 a gente já não tinha, na década de 1910 a gente já não tinha toda essa massificação. Tinha se começado, se a gente for olhar, Sim. no final do século XVIII, XIX e XX, mas não tinha esse alcance global igual tem hoje. Eu vejo que os avanços tecnológicos do século XX nos permite continuar o nosso ofício à distância, na segurança dos nossos lares e com os nossos estudantes, teoricamente, na segurança dos lares deles. Teoricamente. Sim. Mas a gente não sabe qual é a casa desse menino, qual é a estrutura familiar, se o pai e a mãe têm emprego ou responsável, se o salário caiu nessa pandemia, se alguém ficou desempregado ou se o salário diminuiu. São as variáveis. E aí eu trago duas situações bem próximas da nossa região. A primeira, a do estudante William, de Hidrolândia, comprou o próprio celular catando e vendendo latinhas e que usava a Wi-Fi do açougue de Hidrolândia para estudar. Isso gerou uma confusão tremenda quando foi descoberto, né? E a segunda, a recomendação da promotora de justiça, Maria Bernadette Ramos Crispim, da 42ª Promotoria de Justiça de Goiânia, que em 2 de abril ela recomendou ao Conselho Estadual de Educação suspender a distância no ensino público, porque ela não entendia que todos os alunos tinham acesso, principalmente os da área rural. Se a gente for virar um sistema, colocar ele na internet, todos da rede pública têm que ter acesso. E a gente sabe que não é um direito constitucional, né? É um direito constitucional. Agora, de novo, eu particularmente não vejo como dizer o que é certo ou o que é errado nessas situações. Sim. Né? Sim. E, assim, mesmo que a internet no Brasil tivesse alcance em todos os lugares, funcionasse perfeitamente bem, não garante o acesso de todos os estudantes à internet. Compreendo perfeitamente a recomendação da promotora. Porém, no momento que surgem Williams por aí, lutando da maneira que pode para continuar estudando, eu acredito que nós fizemos o certo em não parar as aulas. Por quê? Parar significa também, de certo modo, aprofundar esse fosso de desigualdade social brasileira. E a gente sabe o quanto que a educação é transformadora, o quanto que ela é necessária, principalmente aos mais frágeis, socialmente falando. Como que a gente para? Dentro dessa nova realidade que nós enfrentamos, como que a gente para? Sim, exatamente. E eu penso que seja também uma tarefa do poder público, não só dos professores, encontrar soluções para aqueles que não conseguiram acessar essas aulas remotas, né? É uma tarefa do poder público. Eu observando o site da Seduce, eles tentam, né, de uma maneira ou outra, por exemplo, levar as atividades impressas para os alunos da escola rural, né? Só que eu penso que tem muitos alunos da área urbana
que eles não tenham acesso como se morassem numa área rural, por conta de Sim, todos esses problemas que você levantou, né? Tem alunos que têm o celular que só pode mandar mensagem de aplicativo, de conversa instantânea, que não consegue abrir um sim. arquivo, porque o pacote de dados não permite. E são muitos, são muitos. Então, cabe também ao poder público, né? Pensar nessa, como que vai se corrigir isso no futuro. Porque vai haver a necessidade de haver uma correção. Tem os planos de contingência do governo que já foram estabelecidos para as unidades escolares. Por exemplo, as reuniões que a gente tem participado da SEDUC e as orientações que têm sido passadas pelos tutores das escolas não fecham nota nesse momento. As atividades, elas contam como uma composição avaliativa, e a avaliação a gente está encarando no sistema mais amplo, né? Não só naquela questão focada em prova, mas a avaliação da atividade, da proposta, como que se faz a aplicação do conceito, utilizando aí ferramentas além do papel e da caneta, como que o aluno, por exemplo, transforma esse conceito num vídeo, como que ele manda isso para o professor. Então, é toda uma reinvenção. Né? E Sim, nesse ponto, a SEDUC é muito clara de que não é o momento de fechar notas e fechar avaliação, mas que nós temos que manter este aluno, passar este conteúdo, aquilo que é o essencial para que não se tenha aí uma perda de vínculo. porque A importância do essa acesso ao perda de conhecimento. vínculo que eu acho a questão mais, assim, mais crucial nesse momento, porque é algo que o aluno perde o vínculo com a escola, ele perde a esperança em muita coisa, de uma maneira assim, consciente ou não. Entendeu? Então, eu acho que nesse momento assim, é o grande cristal que a gente tem que tentar proteger. É esse vínculo, porque já tem dados de evasão escolar, principalmente em escolas que não são da rede. Já está tendo um grande número de evasão escolar em escolas particulares, por exemplo, em Goiânia, que o número de evasão está crescendo. E se você é igual eu, né, reitero, se você perde o vínculo com a escola, você perde muita coisa, inclusive a esperança. Para esses mais, né, como você usou o conceito, em situações mais, vamos dizer assim, vulneráveis, Sim, há uma perda, inclusive, de esperança, né? sim. Olha só, Transformar a realidade individual, porque existe muito essa ideia, né? Que a educação vai transformar a minha realidade. Ela é uma ideia correta no meu ponto de vista. E desvincular-se da escola, para muitas vidas, pode ser uma tragédia. olha só, a gente está em isolamento social desde 15 de março, né? Foi 15 de março, num domingo, que veio essa normativa, essa determinação de fecha tudo, o que for teletrabalho vai ser feito em casa. E naquele momento ninguém sabia onde que isso ia parar exatamente. Nesse ponto, eu creio que a perda do vínculo com a escola ela é muito mais danosa do que a seleção dos conteúdos, que são os mais importantes, quais são mais importantes, quais são menos importantes para se passar nesse momento. E vamos lá, relembrar de novo, né? Em reuniões com a secretaria, com web reuniões, links disponibilizados, aí entraram vários professores, coordenadores também, se orientou a necessidade de haver um enxugamento das aulas, de se passar os conteúdos, aqueles ir no cerne mesmo, né, os conceitos, de se trabalhar a questão da pandemia, o que é, quais os riscos, o porquê do isolamento, né, através de vários mecanismos, passando-se aí desde a educação física até a história e parar nas ciências. As ciências não tinha nem como não trabalhar esse ponto. Eu
particularmente considero que a resposta à crise, ela foi rápida e assertiva. Tem problemas? Tem. Sim. De novo, ninguém está preparado para uma pandemia. Mas, para explicar a essas pessoas em formação, e dos quais nós temos uma responsabilidade em cima disso, sobre a importância e a necessidade de se alterar tão drasticamente a rotina, principalmente delas, que precisam de uma rotina estabelecida, no sentido de poupar o máximo de vidas. E aí a gente tem alguns dados transmitidos, né, pela plataforma Covid em Goiás, desenvolvida pela UFG. Estava vendo esses dados ontem. Ontem, de acordo com a plataforma, foi o 90º dia desde a notificação do primeiro caso em Goiás, tá? Da primeira notificação feita e do monitoramento feito pela Secretaria de Saúde. Ontem, se tinha 7.926 casos confirmados, segundo a Secretaria de Saúde, com 206 mortos confirmados. Ainda tem 33.527 casos considerados suspeitos, assim como 35 óbitos suspeitos em investigação. Pronto? Desculpa. Preocupa não, a gente sabe como é a rotina de trabalhar dentro de casa. Eu desliguei o som. Deu para Sim. escutar minha voz? Não, deu Tá. tranquilo, mas eu só vi que você virou ali, sem problema. Segundo os dados do IBGE, o último censo foi feito em 2010, apontou que Goiás, em 2010, tinha, né, uma população de 6.003.788 pessoas, com uma projeção estimada para 2019 de 7.018.354 habitantes. E aí, a gente utilizando os números da projeção feita no último censo para calcular a taxa de infectados por 100 mil habitantes, a gente encontra 112,9, 113 habitantes infectados a cada 100 mil. Para a taxa de óbitos confirmados por 100 mil habitantes, o nosso resultado são 2,93, 3 óbitos a cada 100 mil habitantes. De jeito nenhum me cabe aqui relativizar esses números, porque a dor de uma família é única e a perda de uma vida sempre é um bem precioso que se vai, que escorre pelas mãos. E precioso, de fato, seria se nós não tivéssemos nenhum óbito. Mas vamos comparar aí o 90º dia com a Itália, fazendo a mesma proporção. O número de casos confirmados por 100 mil habitantes na Itália no 90º dia, que é o nosso comparativo, era 336,8 pessoas a cada 100 mil, 337, vamos arredondar esse cálculo. Enquanto o número de mortos era 46, arredondando os cálculos, né? E aí, se a gente fizer a comparação com dados brasileiros, né, pegando o total da nação, nós vamos ter no 90º dia 11 mortos por 100 mil habitantes, arredondando os cálculos, daí uma dízima, né, 10,82, e 178,9 casos confirmados, utilizando-se aí a mesma escala comparativa, número de infectados, número de mortos por 100 mil habitantes, no 90º dia de monitoramento. Assim, se a gente tem esses dados baixos, acredito que isso é graças ao isolamento preventivo, sendo que o fechamento das escolas foi uma das ações necessárias para tanto. Segundo o modelo desenvolvido pela UFG, nós ainda não chegamos no pico e estamos longe de chegar. Se isso se confirmar, provavelmente teremos uma grande parte deste ano letivo em isolamento. Isso significa que nós teremos que continuar a alcançar os nossos alunos, não só por causa dos conteúdos, mas para restabelecer e fortificar o vínculo com a instituição escolar nessa nova realidade. É isso. E nesse cenário a gente tem que usar as armas que a gente tem.
É. Nesse momento eu vejo Como que eu disse, são assim, são experiências positivas e negativas, Uhum. mas eu também entendo que é um momento que a gente pode fazer uma profunda reflexão sobre o modelo de escola que nós estávamos, né, Uhum. tocando, que é Sim. um modelo que, aos meus olhos, e acredito que aos seus também, precisava de muitos pontos para serem repensados. Principalmente, assim, hoje a gente está utilizando né, as mídias, as redes sociais, e era algo que eu acho que faz parte da vida dos alunos, só que a gente não tinha, a gente como se virasse as costas para essa realidade deles. Entendeu? Muitos de nós, professores, não estou dizendo que é todo mundo, porque antes da pandemia tinha muitos professores que tinham um canal no YouTube, por exemplo. Sim, isso é E são, fato. assim, ferramentas que, a partir do momento que o aluno consegue ter um acesso, elas são muito bacanas, né? E eu acho que casa muito com a realidade do nosso aluno de hoje, né? Então, são métodos, assim, que eu acho que a gente pode inovar e a gente pode acrescentar ao modelo que a gente tinha, né? Porque eu falo que a gente tinha, porque eu tenho certeza, Rejane, que quando nós voltarmos, o formato normal não vai ser o normal que a gente conheceu nas escolas. A gente vai ter um novo normal. Isso Né? aí, O novo a normal. gente vai ter um novo E normal. o novo normal vai ser fruto dessas experiências, por mais repentinas, e eu até uso o termo violentas que elas foram para nós, porque aconteceram de um dia para o outro, então tem toda a questão psicológica, tem toda a questão sentimental envolvida também, né? É. Então, vai ser fruto desse processo, né? E você diz né, em vários momentos que nós estamos vivendo um laboratório, e é isso. Nós estamos vivendo um grande laboratório e eu sinto que a gente está se adaptando nesse momento à vida cotidiana das pessoas. Porque, dos alunos, no caso. Porque Sim, a gente se enxerga, por exemplo, que em muitas situações a escola às vezes não tinha nada a ver com a vida do menino, entendeu? Do aluno, do nosso público. Então, acho que eu acho também que está tendo como se fosse um acolhimento da dessa questão da gente se adaptar à rotina, à vida, às ideias dessa nova geração. Entendeu? Acho que a gente está falando mais o linguajar deles, usando certas ferramentas, como, por exemplo, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, sim. né? Se eu for pegar, eu lembro de eu trabalhar em escola 4 anos atrás, que eu usei grupos de WhatsApp Uhum. para fazer compartilhamento de documentos. E isso virou uma polêmica e um tabu dentro de um trabalho que eu participei. Muitas pessoas questionaram. E hoje é algo que a maioria das escolas se utiliza, se eu não vou me arriscar em dizer 100%, para fazer uma comunicação efetiva com os pais. Então, eu acho que Sim. está tendo um casamento muito importante, apesar de acontecer dentro desse momento muito doloroso, que é essa questão da gente estar se adaptando mais à realidade do aluno de verdade. É, Não sei se eu fui clara. assim, já existem, né? Você, mais do que eu, inclusive, sabe que existem várias críticas quanto ao modelo educacional que a gente utiliza, né? Que ele é bem século XIX. Sim. Ele é bem século XIX. E que, Ô, Rejane, se você puder colocar aquele novo gráfico para gente fazer uma análise. tá, peraí, deixa, deixa eu mudar aqui a tela. Opa, volta. Agora sim. Pronto. Se você olha essa pesquisa aqui, é uma pesquisa de 2019. Parece que já era É, assim, né? Uma preletiva para o que ia acontecer.
alunos de escolas urbanas, uso de internet em atividades escolares. É que nós estamos vendo que acontece o quê? Um crescimento à medida que o aluno vai ficando mais independente. Eu enxerguei dessa maneira. Por exemplo, no ensino médio, a participação é maior do que no ensino fundamental. Porque Sim. existe muito aquela dependência dos pais para usar o celular, no caso, que é o que eles usam, né? Os celulares. Uhum. Só que mesmo aqui no ensino médio, se a gente for pensar que atualmente as pessoas ficam com o celular o tempo inteiro nas mãos, o número de 2019 ainda é muito pequeno. A participar de cursos através da internet, 23% dos alunos já participaram. Fazer provas ou simulados, 32% já participaram. Então, a Uhum. gente tem que lembrar o seguinte, que a gente já está debatendo, não são debates, é uma realidade que esse ano vai acontecer um Enem pela internet. Sendo que aqui, 32% dos alunos fazem provas e simulados usando as redes. É como que a gente vai fazer um Enem, sendo que o aluno ainda não participou, a base aqui, ainda não participou desse processo, de como fazer uma avaliação, né, usando as redes. Não participou desse processo, por quê? Porque nós não estávamos preparados, e aí que eu tento justificar a minha fala quando eu digo que muitas vezes os nossos métodos estavam de costas viradas para os alunos. Mas essa realidade do Enem também ela é mais complexa, porque não é só a questão de nós não estarmos falando a linguagem do aluno, mas também Sim. aquela questão do acesso à rede. Não Sim. é todo mundo que tem acesso à rede, e aí, a partir do momento que eu tenho uma grande maioria que não vai ter esse acesso, que vai estar excluída dentro desse processo. E nesse ponto, né, então, Se você quiser tirar a processo tela, Rejane, pode tirar. Que tenha Wi-Fi distribuída por todas as prefeituras em todas as cidades, para que esse aluno tenha acesso. Porque se for para o aluno ter, de novo, ter que catar latinha, comprar o celular e utilizar a Wi-Fi do açougue para ele conseguir estudar, isso não é meritocracia. Meritocracia é Não. dar Inclusive, sabe, Rejane, eu tinha lido em algum Instagram a história desse menino. E eu achei muito triste, porque estavam usando essa foto, que ele ficou muito famoso nas redes sociais, né? Eu Essa vi foto. as notícias de jornal a respeito dele também. Aí, muitas pessoas estavam. Eu me senti triste ao ver aquele menino. Só que triste em que sentido? Olha o que o menino tem que passar para estudar. Eu não acho que seja justo, entendeu? Por mais que ele seja batalhador, que ele seja esforçado, e usaram muito a imagem dele para fazer esse discurso da meritocracia. Tipo assim, quem quer vai lá e faz, entendeu? Mas assim, é uma situação bem complicada. E quem vai, faz e não consegue? Exatamente. Tem esse ponto. Quem vai, faz e não consegue. Porque é isso. Porque é uma situação de tanta fragilidade que qualquer coisinha que sai fora do script, o William, que é esse aluno, ele não estudaria mais. Por exemplo, se o dono do açougue desliga o Wi-Fi. Olha de tantas coisas que ele está dependendo. E não deveria. Não deveria. É uma questão muito assim, que como você disse no programa que você assistiu da CNN do Fernando Henrique Cardoso, é uma questão que através da imagem se observa o quão desigual é o sistema e que reflete no sistema educacional também. E que se mascara essa desigualdade com um discurso de meritocracia. De meritocracia. A gente também pode falar. É algo que a gente Sim. tem que falar também. Assim, eu achei interessante aqui, só vou fazer mais uma fala desse gráfico, e se você quiser, você pode tudo bem. parar a exibição dele. Do tanto assim que, por exemplo, está focado aqui
as primeiras cores aqui é participar de cursos, fazer provas de simulados, né? Como que a gente, assim, tem todo esse potencial para explorar e que a gente está começando a explorar agora, através da Sim. pandemia. É um potencial gigantesco. Porque, como eu te disse, hoje eu não conheço uma pessoa que não tenha um celular, que, assim, é óbvio que tem as pessoas que a gente está tratando, que são as pessoas mais vulneráveis, que não têm o celular e não têm o acesso, não têm condições, mas é uma ferramenta que hoje em dia ela está muito normalizada no nosso cotidiano, né? E a gente, como escola, a gente não aproveita. Mas para fazer o bom uso, né? Porque quando se fala em celular, por exemplo, em escola, já chega aquela corrente que não, o celular em escola deveria ser algo proibido. Eu sempre fui muito, eu sempre tive muito cuidado com essa fala. Por quê? Se a gente faz um bom uso das ferramentas, eu creio que as coisas dão certo e elas ficam, inclusive, Rejane, a gente consegue ter um poder de sedução em relação ao nosso trabalho maior. Poder de sedução, assim, para realmente atrair aquele aluno, que a gente faz uma abordagem mais ligada ao cotidiano dele. Nossa, então agora quem vai lançar a pergunta fora do script sou eu. Sim. Assim, a nossa vontade de mudar as coisas dentro de sala de aula esbarra em ordens de gestão e instituição que não permitem que a gente faça essas mudanças? Sim. Sim. Sim, eu vou te falar do meu caso pessoal, Rejane. Por muitas vezes, né, eu não deveria ter feito essa pesquisa, mas como surgiu agora essa provocação agora, eu lembro que teve alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás, tem quase 10 anos isso, que um promotor em Goiás, promotor não, eu não sei exatamente se foi um promotor ou um juiz, estabeleceu uma norma que era proibido o uso de celular dentro de sala de aula. Você conhece essa lei? Se eu não me engano, ela é de 2005. Sim, eu para te falar assim, o nome, quem criou, eu não sei te informar agora, mas depois a gente pode pôr nos créditos, né? Essa Sim, informação. pode. Sim, e era assim, eu olhava aquilo tudo com um olhar assim, eu ficava me questionando. Mas espera aí, a gente pode fazer o bom uso, a gente pode fazer com que esses meninos tenham uma etiqueta a usar, entendeu? Isso é importante também, o aluno aprender a usar essas ferramentas e fazer o bom uso, porque separar as pessoas das ferramentas hoje é impossível. E eu sempre pensei que eu nunca poderia desenvolver um projeto usando celular, naquela minha mentalidade quando eu vi aquela lei, né? Ou vídeos, porque eu ia estar esbarrando numa lei estadual que proíbe o uso de celular dentro das salas de aula. Experiências profissionais. Não estou querendo dar uma de vanguardista, que né, eu que inventei a roda, não. Mas eu estou te falando da minha experiência pessoal. Por muitas vezes, eu fui utilizar algum tipo de mídia, até o celular, pesquisar alguma coisa, escondendo o meu corpo, de medo de alguém observar que eu estava pesquisando ou usando e depois eu sofrer algum tipo de boicote, falar, ó, a professora ali está usando celular em sala de aula, você entendeu? Então, eu acho que muitos, assim, hoje não tem como mais a gente esbarrar nessas questões. Eu não sei se a sua provocação foi nesse sentido que eu estou tentando te explicar, mas eu acho que sim. Eu acho que, assim, a gente tem que ter um grupo gestor, um grupo de professores,
Pais também, que a gente sempre, né? É, Eu sempre gosto de amarrar o grupo completo aí, que faz parte dessa nossa, a nossa dessa nossa comunidade profissão, escolar, né? da comunidade escolar, dentro de uma mesma língua, né? Que a gente tem que usar, fazer o bom uso, e as leis, né, os gestores, eles têm que nos resguardar. É. É Assim, nesse sentido essa provocação? é nesse sentido, porque eu, com 40 meninos dentro de sala, a gente não pode dar, né? Não pode. Sim, Então, teve momentos em que eu já falei, olha, eu não trago meu celular, então não gostaria que usassem. A gente usa dentro de projetos específicos, em aulas específicas pensadas para o uso do aparelho, enfim. Então, para mim foi uma gradação, né? Uma mudança ao longo do tempo. Até hoje eu estabeleço como norma para os meus alunos, quando estávamos no presencial, que existem momentos de usar, momentos de pesquisa pode, momentos de realização de atividades pode, desde que se fale, né, o que está sendo, para que está sendo utilizado, se peça permissão, se verifique realmente que é para o uso pedagógico. Mas já teve sim. isso em que não dava para desenvolver, não dava realmente para É, tem que, tem que na verdade, tem que ser ter criado uma normas, massa, né? tem que ser criado normas, exato. Isso aí falta. Mas, assim, a gente vai ter mudanças. Assim, Sim, grandes mudanças. Eu acredito que nós teremos grandes mudanças dentro do nosso processo fazer educação. Quando essa pandemia passar, ou até antes disso, que teremos um novo normal, sabe? Agora, vai ter uma incorporação maior dessa tecnologia? Acredito que sim. Em que isso vai impactar contratação, utilização de professores qualificados? Não sei. Nós já tínhamos acenado para mudanças aqui. Se a gente for olhar a matriz estadual, já tinha sofrido mudanças, já tinha diminuído carga horária de alunos do ensino médio para esse ano, para o ano passado também, em que, assim, de 30 horas aula semanal ia ter 28 horas aula semanal, diminuindo-se aí eletivas, em que eles aventou-se a possibilidade deles terem essas eletivas de modo EAD. E aí houve, né, uma grande oposição de outros setores nesse sentido, porque houve denúncia de que isso era feito somente para economizar o dinheiro dos cofres públicos, mas não para se pensar numa educação de fato. Esse ano já foi enviada à Assembleia Legislativa para estudo, né, como implantar educação EAD, principalmente nos rincões, onde não se tem acesso de profissionais qualificados. E olhando para esse lado, é papel do Estado realmente observar. Porém, eu acredito que tem que haver um diálogo, um debate transparente com todos os envolvidos, com toda a comunidade escolar envolvida, com todos os professores. Não tem como ficar batendo de um lado somente o sindicato e o governo, quando essa conversa ela tem que ser muito mais plural, para que seja realmente pensado sim, efetivamente na qualidade do ensino que vai ser oferecido. Não somente através de interesses de economizar dinheiro ou de se preservar salários. Isso a gente tem que observar. E, independentemente, né, se a gente está no regime presencial, se a gente está no regime remoto, se a gente vai para um EAD ou se a gente vai para um híbrido disso, algumas coisas que são já estruturais e que todo mundo passa por cima, e que não se faz isso, né? Estabelecer uma capacidade máxima de alunos por sala. Tá? sim. PDB 9394/96 não determina esse ponto e deveria se determinar.
Tá? Nesse vácuo, são matriculados alunos em excesso dentro de uma sala, 30, 35, 40, 45. Tá? E aí não adianta falar, mas começa com 45, eles vão evadindo. Não era para evadir. Será que não estão Sim. evadindo justamente porque está superlotado? Esse é o ponto, né? E aí coloca um professor para esta quantidade de alunos, não dá para você fazer um atendimento individualizado de qualidade com cada um deles, tá? E aí esse professor, ele força a voz para explicar a matéria, força a voz para conter a disciplina e gasta mais tempo nisso do que ensinar de fato. E aí, se ter um investimento na carreira docente daquele que está na educação básica, oferecendo remuneração compatível à de outras profissões mais valorizadas, porque a gente observa que tem uma grande desvalorização do profissional, do si dentro da sociedade, como também do profissional da educação. Da básica, então, nem se fala. E aqueles que são alfabetizadores são os menos valorizados. Sim. E é importante, é justamente a fase em que você precisa ter a pessoa que saca o que está fazendo. Assim, Sim, e eu sempre, assim, só dando uma tá. entradinha na sua fala aqui, eu sempre, assim, eu procuro evitar essa comparação, o professor que nesse nível trabalha menos do que esse, entendeu? O Não é. professor. Mas o professor da primeira fase, que eu acho que é o chão da obra, dos primeiros anos, eles têm um volume de trabalho muito grande. Eu acho que o volume de trabalho é tão maior, porque se você pega um aluno sendo alfabetizado, ele, por exemplo, faz 5 tarefinhas por dia, e a professora tem que pegar na mãozinha, e tem que fazer toda uma adaptação, e tudo isso. Então, eu creio que o volume de trabalho é muito grande. E se você for, por exemplo, não vou falar em números aqui, mas assim, eu conheço alguns salários de professores que trabalham nesse nível de ensino. Sim. Muitas coisas que você foi para fazer para fora, por exemplo, vou vender alguma coisa. Você É ganha para às vezes 3 vezes complementação. mais que esse professor. Sim. Então, assim, eu também evito usar aquela coisa da missão, porque eu acho que desprofissionaliza a figura do professor. Mas eu não consigo enxergar o real motivo de uma pessoa ter esse volume de trabalho no estresse, que nós sabemos que é justamente por causa do número de alunos, da quantidade das aulas que nós damos por semana. Turnos dobrados, manhã, tarde, Exatamente. noite. Isso, exatamente. Rejane, eu não consigo enxergar como não sendo uma missão, porque a desvalorização é tão grande, porque quem fica nesse mundo, né, trabalhando na primeira, você entendeu tanto que é uma questão complicada? E aí é que tá. A educação, ela é um ponto-chave, não digo para o Estado, sim para um país. Se a gente desvaloriza a profissão, a gente afugenta aí cérebros que poderiam pensar, repensar esses sistemas, cérebros importantes, que aí vão para profissões mais socialmente aceitas ou valorizadas, né? Ou os dois, vão para outro lugar e vai se desqualificando a maneira de se contratar esse professor de educação. Quando se diminui o patamar, a qualificação profissional que se exige, também aí se diminui salário. E, ok, né? Se não oferecer condições de ascensão na carreira, condições de continuar estudando, um salário compatível com o cargo e com as cobranças, e é óbvio que o professor tem que ser cobrado, tem que aparecer resultados, né? Não é isso. Sim, Mas não adianta você tirar tudo isso
da pessoa, não oferecer condições de trabalho, inclusive dentro de escolas que às vezes não tem nenhuma estrutura. O professor tem que comprar o giz, tem que comprar o apagador, tem que comprar o caderno do menino que não vai, que não tem dinheiro para pagar. A gente sabe também essas histórias e, enfim, né? E querer cobrar desempenho de professor de Harvard. Não dá. Aí, assim, não dá, tem tem dó. toda uma questão humana envolvida, né? Nós somos seres humanos, a gente tem um limite. Tem-se limites. E, assim, enquanto não se revisitar, que para mim são pontos fundamentais dessa estrutura, não adianta vir com um método X, Y, Z, enquanto esses pontos não se resolverem. Outra coisa que eu acredito ser muito importante, a gente não pode perder o foco. As tecnologias são importantes, sem dúvida, tá? Mas ao longo de todo o século XX, né, 19 e 20, sempre se centrou a educação muito no protagonismo do professor sobre os alunos. O aluno é um mero coadjuvante. Aí a gente pode pesquisar a história da pedagogia, educação, enfim, o diabo. Agora, parece que está indo, o fiel da balança está mudando para o outro lado. O aluno tem que ser protagonista e o professor um coadjuvante. Não é assim. Para mim, a questão, o cerne da questão está na relação dialógica que se estabelece entre ambas as partes. Porque o aprendizado está ali na troca. Se não se centrar isso na troca que ocorre, aí as tecnologias são uma ferramenta para que isso. Sim. Se não se centrar nisso e não resolver esses pontos, aí a gente está falando de fantasia. Exatamente. Sim, eu concordo com essas ideias que você lançou. Enfim. E, então, Lorena, diante... Mas assim, Rejane, deixa eu fazer só uma... Eu acho que tem que haver também toda uma questão de... Você sabe que professor e aluno, nós vivemos um relacionamento. Então, tem que se educar novamente os alunos e os professores também para exercerem esse novo relacionamento que você colocou na mesa aí. Porque é toda uma visão, primeiro, né? Existe uma visão que o professor tem que ser uma autoridade. Autoritário. Eu não acho que autoritarismo esteja necessariamente vinculado a respeito. Entendeu? Uhum. E eu acho que essa mudança que tem que acontecer, que você falou que seria muito importante antes da gente, né? Que antes das ferramentas existe esse relacionamento. Sim. É uma mudança que parte da escola também mudar. É uma mudança que a escola tem que pensar sobre isso também. Porque os meninos têm que ser educados para essa nova visão. É como se fosse regras de etiqueta, entendeu? Você tem que mudar toda a estrutura para as pessoas terem uma mentalidade que aceite esse tipo de comportamento. Porque a partir do momento que, né, você falou assim, só o aluno é o protagonista, que eu vejo muito isso, eu escutei muito isso ano passado na questão da aula invertida. Não sei se você escutou esse termo, que o aluno é o protagonista e nós, professores, eu nem sei o local que a gente fica nessa questão da aula invertida. Nessa história, né? Sim. Só que o aluno que tem essa mentalidade, eu tenho que respeitar o professor porque ele é o autoritário aqui dentro, quando parte com o projeto dele, eu acho que dá margem para o aluno, às vezes, né, não entender o papel do professor. E dessa maneira não respeitar esse relacionamento que está tentando ter um pé de igualdade. Então, passa por todo um processo de educar a mentalidade para um novo relacionamento, que seria um relacionamento mais saudável. Sim. E, de novo, um relacionamento saudável, mas
centrado nessa relação professor-aluno, mas também amparado pela comunidade. Isso. Pela equipe pedagógica, pela gestão escolar, pelas famílias, né? Isso é importante. Não sei se você conhecia o Gilberto de Menstein, ele faleceu, acho que tem um mês, mais ou menos. Ele disse que a única forma de salvar uma comunidade doente é investindo na escola. E a escola, mas só que tem que estar todo mundo de mão dada. Porque as comunidades só se salvam se você investir na escola. E a escola tem que ser o olho dessa comunidade. É bem interessante essa ideia mesmo. Lorena, eu achei tão linda essa sua citação do Dimenstein. Tão linda que, assim, eu não tenho o que falar depois dela, nem o que debater mais depois dela. Ele tinha um olhar muito ativista em relação à educação, né? Sim. Então, a gente finaliza por aqui. Já deu o nosso tempo? Eu acho que deu. Sim. Mas se tiver dado o nosso tempo, fazer o quê, né? Que eu não vi o tempo passar. Eu também não, mas eu acredito que, assim, acho que você fechou esse diálogo, esse primeiro diálogo, né? E eu espero que venham muitos, da melhor maneira que poderia ter fechado. Sim. Muito Nossa, importante. Regiane, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade, né? Torço muito para que novos professores surjam, né? E os que têm o seu talento tenham oportunidades também, que eu te acho uma professora de excelência. Desculpa qualquer falha, fiquei muito nervosa em fazer esse Imagina! diálogo. Me Foi deu um ótimo. friozinho na barriga, mas eu amei a experiência. Vamos repetir. E eu, de novo, agradeço. Estava querendo. É difícil, né? A gente pensa um monte de coisa no meio de tudo que está acontecendo, o tanto de coisa que a gente pode tentar atingir nossos alunos e falar: olha, a gente está aqui desse lado, estamos afastados, mas estamos aqui de qualquer maneira. E dar voz, desenvolver esse projeto, nem que seja o piloto dele, é um alívio, uma sensação de que a gente está fazendo a nossa parte nesse mundo. Sim, Então, é isso. é isso. Obrigada. Obrigada e até os próximos.